Classe de armazenamento. Vamos lá. A gente tem alguns tipos. Vamos começar com a Standard. A Standard é a classe padrão. É a classe que você vai usar para os arquivos acessados com muita frequência. Esse é a classe mais cara de armazenamento, porém é a classe que tem o menor custo para a transição de dados que são transferidos e tal. Essas coisas. Vamos ver. Todas as classes. Essa classe aqui ela tem a questão da disponibilidade, que você pode ver aqui, o SLA 99.9, 99.99. Esse aqui eu nunca vi em prova, mas vai que cai. A S3 Standard, que é a padrão, como eu falei, ela tem uma replicação padrão em mais de 3AZ, ou 3AZ ou mais. Isso quer dizer que se uma AZ cair, os seus dados vão estar replicados em outras duas. A próxima classe, que eu não sei se considera uma classe, mas quando você vai colocar em classe de armazenamento, ela tem essa opção. É o Intelligent Tier, seria camada inteligente, se não me engano. Nesse caso, ele é para quando você não sabe qual é a frequência de uso do seu arquivo, quanto tempo seu arquivo vai ser usado. Com isso, você passa para a AWS essa atribuição. Ela que vai decidir, com base na frequência do seu uso, em qual classe o dado vai estar. Ela vai fazer essa transição de forma automática. Lembrando que quando você transita o dado de uma classe para outra, tem a cobrança de transição, de movimentação de dado. A AWS cobra isso, movimentação de dado, basicamente em tudo. Uma grande exceção é a entrada de dados. A entrada de dados normalmente é gratuita. Vamos ver. A próxima classe é o Standard IA. Ele é muito igual ao Standard, porém ele é uma classe de Infrequent Access. Cuidado com esse A, porque por algum motivo eu confundia com inteligência artificial. Mas não, é de Infrequent Access. Nessa classe, é para os dados que são acessados com pouca frequência. Então você tem um custo. Então você tem uma economia nesse caso. Ele cobra menos pelo armazenamento. Porém, ele cobra, acho que mais pela transição de dados também. Nós temos o OneZone IA, que ele é muito igual ao Standard IA, que já é muito igual ao Standard. Quando eu falar Standard, quer dizer padrão. É a classe padrão. Aqui vem. O OneZone IA, ele, além de ser uma classe de acesso infrequente, isso quer dizer que já tem uma economia, ele é mais econômico ainda, porque eles não têm a replicação em múltiplas AZ. Eles só têm o dado em uma única AZ. O nome é muito sugestivo, OneZone. Não esqueçam isso. Porém, ele não tem uma alta segurança, disponibilidade, essas coisas, porque se essa AZ cair, ou o dado fica indisponível ou ele é perdido. Então, ele é bom para usar com dados efêmeros, ou dados que são facilmente recuperáveis. Você tem a classe Glacier. A classe Glacier é uma classe bem completa, ela se estende, ou ela se estende. A Glacier é uma classe de arquivamento, é de longo prazo. E você tem alguns tipos de Glacier. No caso, eu coloquei aqui a Glacier Deep Archive, que é a classe mais dentro. A Glacier, a S3 Glacier, já é a classe de armazenamento mais barata da AWS em questão do S3. Porém, o Glacier Deep Archive ele é a classe mais barata dentro do Glacier. É para arquivos que vão ficar arquivados por mais de 180 dias e que vão ter um alto tempo de recuperação. Acho que as de 12 a 48 horas. Já vamos ver isso com certeza, se eu estou certo ou não. Mas esse é o tempo de recuperação. É a classe mais barata dos três, mas tem um alto custo de recuperação. Tem um custo de recuperação mais alto, talvez, e um alto tempo de recuperação. Aí, como eu falei, dentro da classe Glacier, a gente tem outras classes internas dela. A primeira é a Instant Retrieval, que seria recuperação instantânea, algo do tipo.
ela é mais rápida das classes Glaze. Os dados são disponíveis em milissegundos. Você solicitou em milissegundos e já estão disponíveis. Mas ela é uma classe de armazenamento de longo prazo. Porém, ela é para aquele tipo de dado que você não sabe quando você vai precisar. Do nada, alguém pode surgir e falar: ó, eu preciso daquele dado que está lá guardado há 2 anos. Você vai ter que usar essa classe. Ela é a mais cara entre as Glazes, especificamente por causa dessa recuperação rápida. Mas ela ainda é mais barata que esses 3 estantes de IA, que é a Frequent Access. Ela é ideal para arquivos grandes, acessado ocasionalmente, como imagens, imagens médicas, vídeos, backups que precisam de acesso rápido, entre outros. A segunda classe do Glaze é o Flexible Retrieval. Dentro do Flexible Retrieval, que é recuperação flexível, você tem 3 subclasses ainda. Isso quer dizer que ele se ramifica ainda mais. E dentro dessas classes você consegue tipo, gerenciar esse tempo de recuperação. A primeira classe que a gente tem do Flexible Retrieval é a Extended. Ela tem um tempo de acesso de 1 a 5 minutos, isso quer dizer o tempo de recuperação. Você tem acesso ao dado de 1 a 5 minutos assim que solicitado. O custo dela é o mais alto dentro do Glaze Flexible Retrieval, que já é mais barato no geral do que o Instant Retrieval. Aí a segunda classe do Glaze Flexible Retrieval é a Extended. A Standard são de 3 a 5 horas para recuperar o dado, assim que ele solicitado. Dentre as 3 subclasses é a que tem um custo médio. E nós temos a Buck, que é a Glaze Flexible Retrieval Buck, que ela tem um tempo de recuperação de 5 a 12 horas. E ela tem um custo mais baixo dentre as 3. Exatamente pelo alto tempo de recuperação. Quanto maior o tempo de recuperação, menor o custo. Basicamente é isso. E a gente vem para a última classe do Glaze, que eu já tinha mencionado antes, que é a Deep Archive, arquivamento profundo. Ela tem um tempo de recuperação mais longo, de 12 a 48 horas. Classe de armazenamento mais barata do S3. Ideal para arquivos que quase nunca são acessados, mas que devem ser mantidos por anos. Dado de conformidade, histórico, auditoria. Digamos que sua empresa tem uma auditoria do dia 26 de março, todo ano. Se o dado demora de 12 a 48 horas para ser recuperado, você pode pedir com 3 dias de antecedência, ou 4, dependendo do que você for fazer com esse dado ainda, se for tratar ou alguma coisa do tipo. E como você já tem a data específica de quando você vai ter acesso a esse dado, essa é uma classe recomendada. Porque ela tem um alto tempo de recuperação, você pede com o tempo de recuperação previsto no anterior e consegue o dado no dia certo. Basicamente é isso. E agora acabou. É um vídeo bem curto, até foi um pouco longo. E é somente isso mesmo, sobre classe de armazenamento, é bem básico. Se for fazer na Practitioner cai bastante. É isso aí, até mais.